Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa noite muito especial, que é uma noite em que nós celebramos o dia da Reforma Protestante, dia em que o monge agustiniano Martinho Lutero, em 1517, 31 de outubro, afixou as suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. Isso já tem 504 anos. Então, nós estamos celebrando esse momento. E eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus, que foi um texto que falou muito ao coração de Martinho Lutero. E se encontra aí em Romanos, no capítulo 1, do verso 16 até o verso 17. Então, se você está sem Bíblia, você pode acompanhar aí pela tela. Diz assim: Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus declara justos diante dele o que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Bom, então nós vamos orar e vamos ver o que Deus tem para nós. Mas antes de orar, eu quero pedir que você não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, de se inscrever no canal e de compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Não custa nada, é rapidinho você deixar o seu comentário, o seu like, se inscrever, ativar o sininho para quando sair uma mensagem nova, assim você vai estar ajudando a Igreja Shalom. Então vamos orar. Pai, fala ao nosso coração nessa noite tão especial, nessa noite em que nós celebramos a reforma evangélica, a reforma protestante. Que o Senhor esteja falando ao nosso coração em nome de Jesus. Aleluias. Amém. A história de Martinho Lutero, ela é muito interessante. Ele era filho de um grande comerciante, um homem que começou de forma humilde, mas ele prosperou muito. Ele quis dar uma boa educação ao seu filho. Logo aos 16, 17 anos, Martinho Lutero já estava estudando. Começou estudando belas artes, depois fez direito e, num dado momento da sua vida, ele teve uma experiência muito forte quando, numa grande tempestade, eh, uma chuva de raios começaram a cair e matou um amigo dele. Ele ficou tão assustado, isso em 1505, ele resolveu largar tudo. E ele disse: Olha, se Deus, se tu me livrares da morte aqui, eu vou ser um monge. Na verdade, ele nem falou Deus, acho que ele falou Santana, era uma santa da época. E aí, passado isso, ele começou a ler um livro de Santo Agostinho, chamado Confissões de Santo Agostinho. E nesse livro, Santo Agostinho diz como ele mudou de vida, porque Santo Agostinho, assim, numa linguagem bem popular, era da pá virada, né? Ele vivia na noite, vivia na prostituição, ele fazia parte até de uma casa noturna VIP, até o momento em que ele se converte. E quando ele passava em frente a esses lugares, as mulheres chamavam por ele, dizendo: Olha, Agostinho, eu continuo a mesma, vem aqui, tal, tentando seduzi-lo. Mas ele dizia: você pode ser a mesma, mas eu não sou o mesmo. E Lutero disse: Ora, se esse homem
pôde mudar, eu também posso. Isso em 1505. E por causa disso, ele procura um mosteiro agostiniano e entra ali. Só que ele entrou, mas não mudou de vida. Ele fazia penitências, cada vez que ele tinha um sonho erótico, ele se chicoteava, tal, e ele chegou a um ponto de dizer que ele preferia ouvir o nome de Satanás do que o nome de Deus. Porque toda vez que ele pensava em Deus, ele pensava em culpa, ele procurava fazer tudo para ser aceito e nada. Ele se ajoelhava, fazia em pedras, fazia penitência, aquela coisa toda e nada mudava na vida dele. Pois bem, em 1512 para 1513, ele lê esse texto que nós lemos aqui, Romanos 1, do verso 16 até o verso 17. E ele é poderosamente convertido pelo Espírito Santo. E ele entende que não era pelo que ele fazia, mas era pelo que Deus tinha feito. E aí ele começa a mudar de vida. E a primeira coisa que ele considera é o verso 16. Ele diz: Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo. Martinho Lutero, ele se envergonhava do evangelho antes dele se converter. Ele era religioso, mas ele não era convertido. Pode ser como você, que talvez seja uma pessoa religiosa, mas não teve uma experiência real com Jesus. Ele tinha várias práticas religiosas, mas ele não teve um encontro real com Jesus. E por causa daquelas práticas que ele fazia de penitência, ele tinha vergonha do evangelho, ele tinha vergonha de Deus. Mas agora não. Ele entendeu o evangelho. Ele entendeu que o evangelho era uma boa notícia de que Deus, através do seu filho Jesus, nos salvava. E nos salvava não por aquilo que fazíamos, mas por aquilo que Deus havia feito através de Jesus. Essa é a boa notícia. E ele entendeu que essa boa nova, como está aqui no verso 16, em Cristo Jesus, era algo que era entregue ao homem a partir daquilo que ele cria e não daquilo que ele fazia. Era a salvação concedida aos que creem. Ora, todo mundo acha que pode fazer alguma coisa para ser salvo, não é verdade? Todo mundo. Os judeus acham que vão ser salvos pelas obras da lei. O catolicismo romano acha que as boas obras têm o poder de salvar. As religiões de origem africana, as religiões espíritas, todos confiam nas boas obras como meio da salvação. Mas a Bíblia diz que não é pelo que eu faço, mas é pelo que Deus fez através de Cristo Jesus. Não me envergonho, pois, das boas novas, porque é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Então, o que me cabe fazer? Crer naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Então, aquele que não crê está morto, morto nos seus pecados. Ele não pode fazer nada por si e caminha a passos largos para o inferno. E ele diz que essa boa nova é para os judeus, como o apóstolo Paulo diz, ou seja, os judeus que receberam a promessa, mas rejeitaram,
mas também para aqueles que não são judeus. Podem ter o benefício, a bênção de crer em Jesus Cristo. Então, o Evangelho, que literalmente significa boas notícias, é de que Deus em Cristo nos salva através da fé no sacrifício de Jesus Cristo. Então, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, então você será salvo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi nisso que Martinho Lutero creu e se arrependeu e mudou de vida. E ao invés de procurar fazer alguma coisa para ser salvo, ele simplesmente creu e Deus o salvou. Mas o texto ainda diz que as boas novas revelam como Deus opera a sua justiça. Porque nós somos justificados pela fé. O que significa isso? Deus me aceita, que Ele aceita você pela fé. O apóstolo Paulo aqui, ele cita até Abacuque, capítulo 2, verso 4, quando diz lá que o meu justo viverá por fé. Ou seja, você é aceito por Deus, é justificado por Deus por causa da fé que você tem em Cristo. Quando você diz que crê em Cristo, que você recebe no seu coração a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então você manifesta a justiça de Deus. E aí Deus olha para mim, através de Jesus Cristo, e me vê salvo. Então, essa é a justiça, essa é a maneira como Deus faz. Eu não posso me envergonhar do Evangelho, porque é o poder de Deus, é o poder de Deus para me salvar. Esse poder é manifesto através da crença em Jesus Cristo, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa crença nós chamamos de fé, que é o meio pelo qual Deus age. E essa fé é a maneira como eu vou viver. Ah, mas significa então que eu não preciso mais fazer mais nada? Não. Basta crer e você será salvo. Agora, há uma diferença. Há pessoas que creem que são salvas pelas obras. Mas isso não é verdade. Nós somos salvos pela fé. Mas nós somos salvos pela fé e quando nós somos salvos pela fé, nós manifestamos o quê? Boas obras. Porque a fé sem obras é morta. Quando eu sou salvo pela fé, eu vou agir em prol do meu semelhante. Eu vou agir a favor do meu semelhante. É isso que vem sendo pregado desde os tempos antigos e que foi resgatado na reforma evangélica protestante há 504 anos atrás e que continua sendo pregado pelas igrejas evangélicas hoje, que a salvação, como diz as Escrituras, as boas novas são atribuídas ao poder de Deus que traz fé ao nosso coração. Então, se você ainda não entende que Jesus Cristo é o Senhor, você não tem fé. Mas se você quer ser hoje alguém que vive pela fé, você deve clamar pela justiça de Deus na sua vida, porque a justiça de Deus se manifesta de fé
em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a mensagem que eu trago para você hoje é que a única forma de nós sermos salvos, salvos de quê? Do inferno, da morte eterna, é pela fé. Salvos dos nossos pecados que nos condenam, é pela fé. E se você entende que está perdido, você entende que a sua vida não tem sentido, que você está vazio, só Jesus Cristo pode salvar a sua vida. E a salvação é pela fé. Se você entendeu e se você creu, é porque Deus tocou no seu coração. Então, o apelo que eu faço a você, que você ouça, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que nesta noite você esteja recebendo no seu coração a fé salvadora em Cristo Jesus. E não se envergonhe dele, muito pelo contrário. Anuncie essa palavra aos seus amigos, aos seus familiares, para que eles também sejam salvos. É isso que nós comemoramos, é isso que nós celebramos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, como dissemos há pouco, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que todos aqueles que estão me ouvindo hoje estejam crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que estejam sendo salvos da morte eterna, do inferno, dos seus pecados, de uma vida vazia e estejam, ó Pai, recebendo uma nova vida em Cristo Jesus, porque Tu és o Deus que nos livra da desobediência e nos torna cidadãos dos céus para a glória do Teu nome. Assim eu te peço, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aleluias. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito esteja sobre vós, povo de Deus em Shalom, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? E mais uma vez, eu peço a você aí que não se esqueça de curtir, deixar o seu like, comentar, ativar o sininho, se inscrever e compartilhar esta mensagem. Então, que Deus te abençoe.